Bom dia a todos. É um prazer imenso receber vocês aqui nessa Casa de Leis. Quero cumprimentar o secretário adjunto Luiz Carlos Casarim, a Cidinha, diretora de Planejamento, o Dr. Daniel Zanardi, Dimas, nosso secretário de Indústria e Comércio, e em nome de todos os funcionários da Secretaria de Saúde, a Elizabeth Keller. Para dar continuidade ao andamento da sessão, dessa audiência pública, vou pedir para o vereador John Lennon fazer a evocação divina. Querido Deus, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, por esse momento, por esse instante. Pedir que o Senhor nos dê muita sabedoria para a condução nesses trabalhos aqui na casa. Seja sempre feita a vossa vontade, agora e sempre. Amém. O vereador John Lennon vai dar uma saudação também, em nome de todos os vereadores dessa casa. Bom dia a todos e a todas. Satisfação, prazer imenso em recebê-los todos aqui. Dr. Casarim, Dr. Lourenço Daniel Zanardi, meu presidente e secretário Dimas, presidente do meu partido. Muito bem-vindo a todos vocês. Queria aqui, em nome de todos os colegas da casa, alguns não puderam estar presentes, já com os compromissos, mas aqui estamos, o nosso presidente da comissão e eu. Saudar também todos os funcionários da casa, na pessoa do Dr. Paulo, da Luciana, aqui, Irajá, Alexandre, e nos colocarmos sempre à disposição, Dr. Zanardi, para esse evento e para todas as outras atividades, no sentido de podermos ser colaborativos, sempre criticarmos no sentido de sermos construtivos. Somente isso. Então, muito obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado, vereador. Na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento e Bem-Estar Social, Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Hortolândia, que é composta pelos seguintes membros: vice-presidente Cleusa Marques de Lima, John Lennon, Clodoaldo Santos da Silva, secretário, e João Pereira da Silva, membro. Tenho a honra de declarar aberta a presente audiência pública, que tem por objetivo a apresentação do relatório do terceiro quadrimestre de 2017, pelo gestor do Sistema Único de Saúde, SUS, que no âmbito municipal cabe à Secretaria Municipal de Saúde. Do relatório detalhado referente ao terceiro quadrimestre de 2017 deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 1. Montante e fonte dos recursos aplicados no período. 2. Auditorias realizadas em face de execução do período de suas recomendações e determinações. 3. Oferta e produção de serviços públicos da rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com seus indicadores de saúde da população e seu âmbito de atuação. Desejo a todos os participantes um excelente dia de trabalho e passo a palavra agora ao secretário adjunto, Dr. Casarim. Olá, bom dia a todos, todas. A gente preparou a apresentação. Primeiro, eu queria só cumprimentar os vereadores, Regis, John Lennon, a qual cumprimento toda a casa, Dr. Zanardi, nosso secretário, e toda a nossa equipe, em especial a equipe de planejamento que elaborou, que fez a construção de todo esse material, que fez a compilação de tudo isso, a Cidinha, a Vanessa, a Cláudia, todo mundo está aí acompanhando também, né? Eu acho que a gente já podia, então, colocar a apresentação. Dá para ir mudando aqui, né? Eu imagino, dá. Onde então, para começar, a gente só caracterizar aí o nosso município, né? Hortolândia é o presidente do fundo, o gestor do fundo municipal, o Dr. Zanardi, né? O Darcy, que é o nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde, né? A gente tem aí um plano vigente, um plano municipal de saúde, né? O município de Hortolândia, ele tem, pelo IBGE, a população mais atualizada agora, 222.186 habitantes. A gente tem aí uma estratificação etária, né? E aí a população está diferente, porque a estratificação ela é tirada de uma fonte do Ministério da Saúde, que é a última atualização de 2015, para a gente ter uma ideia da nossa pirâmide etária, né? A nossa pirâmide populacional aqui em Hortolândia, ela segue, a exemplo de outras cidades em desenvolvimento, né? Nós tivemos, ao longo dessas últimas décadas, uma inversão das pirâmides populacionais, no sentido de que a gente tem hoje uma população mais jovem predominante, né? Então, a gente tem aí, o que era uma pirâmide acabou aí se transformando, parecendo uma árvore de Natal, né? Então, a gente tem, isso é uma característica importante também para a gente pensar na organização do sistema de saúde, né?
apresentar alguns principais dados de morbimortalidade, né? Mortalidade por grupos de causas, aí a gente destaca, né? 3 grupos importantes, que são as neoplasias, os tumores, as doenças do aparelho circulatório e as doenças do aparelho respiratório. Este conjunto de causas de mortalidade também nos dá uma indicação muito importante da organização e da importância da organização do sistema de saúde, priorizando prioritariamente a questão da estratégia de saúde da família, por exemplo, para a gente olhar para essas causas. A mesma coisa quando a gente olha para a morbidade, que seriam as internações. A primeira, aí, no caso, é a gravidez, parto e puerpério, né, que é também uma característica comum à maioria das cidades, mas se a gente olhar depois para as outras, a gente cai nas mesmas causas de mortalidade, que são as neoplasias, as doenças do aparelho circulatório e do aparelho respiratório. Acho que esses são dados importantes para a gente pensar em termos de saúde coletiva, como é que a gente trabalha, especialmente aqui em Hortolândia, que a gente tem um programa como Viva Mais, que busca trabalhar a questão da prevenção e da promoção à saúde, e que a gente tem certeza que com o investimento, né, na estratégia de saúde da família, em ações de prevenção e promoção, a gente pode mudar alguns números, principalmente dessas doenças que podem ser evitadas, né? O montante fonte de recursos aplicados no período, né, a gente tem aí receita de impostos e transferências de impostos, né, receitas e transferências. A gente tem aí uma média entre os 3 quadrimestres, nesse terceiro quadrimestre, na faixa de 79 milhões em impostos. Se a gente somar aí, dá uma média mais ou menos de 66 milhões por quadrimestre, com tudo, né, dá 160 milhões por quadrimestre, por volta disso, é a média de receita que a gente obteve. A despesa liquidada, que são os gastos efetivamente pagos, né, a gente também tem aí, no último quadrimestre, já passando de 70 milhões aí das despesas também liquidadas que a gente fez nesse quadrimestre, né? E aí a gente tem os diversos programas e linhas, né, de financiamento que a gente vai fazendo esses pagamentos, né? As receitas de transferências SUS, né, quando a gente fala transferência SUS, na verdade o SUS, o Sistema Único de Saúde, engloba Estado, União e municípios, né? Mas aí a gente está relativizando especificamente aquilo que é repassado pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal. Então nós temos aí uma média por quadrimestre de 10 milhões repassados pelo governo federal. A gente já vai ver o que significa isso percentualmente. E isso é muito importante a gente fazer uma discussão também para a gente ver o quanto impacta hoje a questão do financiamento na área da saúde, né? A aplicação dos recursos próprios, né? A gente tem aí o valor mínimo. Se a gente olhar o valor mínimo, vocês sabem que a Lei 141, junto com a Emenda Constitucional 29, ela estabelece os patamares de aplicação mínima dos recursos da saúde, né? No caso da União, do governo federal, é a variação do PIB, o Estado aplica no mínimo, deve aplicar no mínimo 12%, e os municípios no mínimo 15%. E como a gente pode observar aí, a gente aplica muito mais do que os 15% exigidos pela Constituição, pela legislação, né? Sempre ultrapassando, o que significa um grande peso do financiamento hoje está em cima do município, em cima das contas municipais. Eu acho que este é um gráfico importante que a gente sempre tem que pensar em como melhorar, né? Porque hoje a gente tem 83% dos recursos que financiam a saúde em Hortolândia saem dos recursos próprios municipais. 16,58%, quase 17% dos recursos federais. E 0,32% de recursos estaduais. Isso é especialmente importante porque, especialmente aos vereadores que têm contatos com deputados estaduais, com o governo estadual, a gente precisa tentar aumentar o financiamento da Secretaria do Estado de Saúde, do governo estadual, porque, de fato, o grande peso do financiamento hoje, ele está com os recursos próprios, e é por isso que a gente tem hoje, a gente acaba tendo uma limitação para ampliar os investimentos na área da saúde, porque está todo o peso em cima do nosso município, né? Uma série histórica de percentual de aplicação, ali eu falei do total de recursos da saúde,
o quanto que cabe ao município, que passa de 80%. Aqui já é um outro percentual, que é o quanto dos recursos do governo, da prefeitura como um todo, do município, a gente aplica na saúde. Então, vocês lembram que a lei, o que a lei 141 diz, né, com a emenda constitucional 29, que o mínimo é de 15%. 2016, que é o último dado levantado aí pelo CIOPS, já chegou a 27,59%. Ontem eu também li e assisti à apresentação feita da audiência da prestação de contas aqui da audiência pública da Secretaria de Finanças, e a gente viu que nós estamos chegando este ano a 29,71% dos recursos da Prefeitura aplicados na saúde. 30% dos recursos praticamente. Então, esse é um outro dado muito importante para a gente debater e refletir, porque quando a gente gasta 30% dos recursos do governo com a saúde, 25% com a educação, a gente tem poucos recursos para fazer as outras coisas. Então, isso mostra também o peso muito grande, a necessidade de ampliação desses recursos vindo de outras fontes, especialmente os outros entes federativos, o Ministério da Saúde e o governo estadual, que é praticamente insignificante a aplicação de recursos, né? A gente teve, nesse terceiro quadrimestre, uma auditoria realizada pelo Ministério da Saúde para a gente fazer a requalificação, né, renova a qualificação das unidades de pronto atendimento. Então, o Ministério esteve presente aqui, checando todos os critérios presentes nas portarias que são exigidos para o funcionamento dessas unidades de pronto atendimento, e elas foram, então, a partir dessa auditoria, nós tivemos aí a renovação dessas qualificações. Isso é importante porque assegura o repasse de recursos financeiros que mantém esses serviços vindos, os recursos vindos do Ministério da Saúde. A gente teve também a SAMU junto ou não? Só a UPA? Só a UPA mesmo, né? A gente teve, então, aí a renovação da qualificação das UPAs, né? A oferta e produção de serviços públicos, aí só para a gente listar qual é a nossa rede física, a gente tem aqui em Hortolândia um total de 51 serviços, sendo que 47 são municipais e 4 são estaduais. Esses 4 estaduais são as unidades que estão nos presídios, né? no presídio que a gente tem, né? Porque o restante todos são serviços municipais, aí, então a gente tem um grande número de serviços para atender a nossa população, né? Este é o quadro de servidores da saúde, que atualmente a gente tem aí 1.431 servidores lotados hoje na Secretaria de Saúde, né? É muito comum a gente ouvir falar assim, nossa, a saúde tem muita gente trabalhando, é sempre muita gente que precisa, sim, porque a saúde se faz essencialmente com o contato e com o uso de recursos humanos, né, que são os recursos mais importantes, né? Os nossos profissionais são, eu acho que o grande recurso que a gente precisa para fazer assistência qualificada para a nossa população, né? A gente vai passar também, tem alguns números aí, de produções, né, de produção de consulta nos diversos serviços, aí nas unidades de saúde da família, né, e também nessas unidades alguns atendimentos de urgência, que são aqueles atendimentos de baixa complexidade, muitas vezes um atendimento mais rápido que dá para ser feito nessas unidades, também são feitos e a gente tende a ampliar isso, né? Isso também significa uma diminuição no impacto do atendimento das UPAs e no pronto-socorro, e é muito importante, que muitas vezes são casos de baixa complexidade aguda. Aí uma média, nós tivemos aí no total, no ano, né, aí a gente levantou de janeiro a dezembro de 2017, quase 70 mil consultas realizadas pelas equipes de saúde da família, né? Quando a gente olha também consultas nas unidades básicas, né, a gente tem aí um total de janeiro a outubro também, que é o que está disponibilizado no sistema, cerca de 148 mil, né, quase 150 mil. E consulta também, aí já na questão da saúde bucal, da odontologia, quase 170 mil também, somadas todas as unidades de saúde da família, né? Então, quando a gente ouve
e é muito comum a gente ouvir críticas, né, sobre a saúde pública, o quanto ela está deteriorada, sucateada. A gente ouve isso em todos os... E não estou falando de Hortolândia, estou falando isso no Estado e no país como um todo. É sempre bom lembrar o quanto que nós produzimos também de saúde em cima dessas consultas, o quanto que a população que mais precisa tem acesso a esse número alto que a gente tem hoje de consultas, né? O Sistema Único de Saúde fazendo a sua parte. Dentro da atenção especializada, cerca de 61.200 consultas, aí somando os diversos serviços que a gente compreende aqui na cidade, também entre o CIER e o Centro de Reabilitação Física, mais de 30 mil aí, atendimento nessas unidades especializadas. Então, são números absolutos, mas eu acho que para mostrar a importância, né? Acho que para mostrar a importância... que eu voltei aqui. A importância desses serviços existirem e o volume de atendimento que eles fazem aqui no município, a gente tem aí um grande volume, né? No CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, a gente chega aí a quase, de janeiro a outubro, a quase 10 mil atendimentos, né? Também é um serviço especializado importante. Estava conversando agora há pouco com o doutor Eduardo, a gente pensar aí também em ampliar, apesar de aparecer ali algumas consultas com um protesista, nós não fazemos ainda prótese no município, mas a gente pensar num planejamento de passar a oferecer a prótese dentária é uma necessidade grande, especialmente da população idosa, que tem um custo relativamente baixo perto das outras ações que a gente faz na saúde, né? Então, a gente vai passar a estudar também isso para a gente poder oferecer. A nossa rede de atenção psicossocial, né, é composta aí pelos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, o CAPs AD, o CAPs Infantil e o CAPs Vida, né? Nós temos aí um grande número de atendimentos, esses serviços são muito importantes. Vocês sabem que hoje existe uma lei federal, desde 2012, se eu não me engano, que limita, que proíbe, né, a internação em manicômios e hospitais psiquiátricos, por isso a tendência é a diminuição desses serviços, né, e a gente fazer o cuidado de outra forma através de uma rede substitutiva, que é essa rede que a gente tem aqui no município. Falta ainda ampliar, eu acho que alguns serviços, e nós temos hoje também uma parceria, não vou dizer nenhuma pressão, mas uma parceria com o Ministério Público, que vem nos cobrando a ampliação desses serviços, especialmente a transformação de um CAPS, do CAPS Vida em CAPS 24 horas. Então, a gente já está fazendo esse levantamento, esse estudo. Também uma outra coisa com relação à saúde mental, nós temos também a perspectiva agora de implantar alguns leitos de saúde mental no hospital para que a gente possa ter uma abrangência grande desses serviços para fazer o atendimento, o cuidado, né? Aí eu destaco a atuação do vereador John Lennon, já conversei muito com ele a respeito também da questão de álcool e drogas, a gente vem fazendo um trabalho conjunto, inclusive aqui com a Câmara de Vereadores, né? Na urgência e emergência, a gente tem aí os atendimentos prestados no Hospital Mário Covas, tanto no pronto-socorro, a gente vai ver nas UPAs também, mas aí está um pouquinho pequenininho, mas acho que dá para a gente entender não só o número de atendimentos, né, de acordo com as especificações de cada clínica, de cada especialidade, né, atendida no pronto-socorro. Se a gente vê ali a média diária nesse período, né, do quadrimestre, no pronto-socorro a gente tem uma média diária de 257 atendimentos. Isso é uma média, tem dia que a gente chega a atender 400 pessoas no pronto-socorro, né? Uma média mensal de quase 8 mil atendimentos, né? Uma coisa importante é a gente olhar também qual é o perfil de atendimento desses casos no pronto-socorro. O pronto-socorro, em tese do hospital, a gente tem que preservar ou resguardar o pronto-socorro para atender os casos de mais alta complexidade, né? Ainda assim, a gente tem um grande número de atendimentos dos casos azuis e verdes, né, que são casos de menor complexidade. Por isso, a gente também está trabalhando para aumentar a resolutividade, aqui também os dados de internação hospitalar, mas para aumentar a resolutividade das UPAs, né, para que a gente tenha o pronto-socorro mais direcionado para os casos de maior complexidade. Aqui, os dados de internação, a gente teve sim aí um aumento aí das internações realizadas no hospital, especialmente pela ampliação de alguns leitos, que a gente teve também a partir dos investimentos que foram feitos lá dentro, né? É bom sempre lembrar o quanto a gente herdou esse hospital em condições muito difíceis de funcionamento, né? A gente tinha condições estruturais de recursos humanos e tanto
de leitos, né, para essas internações, a gente estava muito deficitário e a gente fez um grande investimento, não só de recurso financeiro, mas um investimento de capacidade tecnológica mesmo para poder atender isso tudo, né. Nas UPAs, né, os atendimentos aí dentro dessa, do quadrimestre, na verdade, aqui a gente está olhando o começo do ano, né, de janeiro a abril, e a gente tem dados de maio, junho e julho também no próximo slide, mas por que a gente não tem desse quadrimestre? Nós tivemos aí, a partir de um determinado momento, a transferência do faturamento, das informações, do sistema de informações, nós passamos para a organização social que está fazendo a gestão desses serviços hoje. Então, agora, na próxima apresentação, a gente já vai estar com os dados todos compilados. E a gente pegou esta apresentação, ela está num período de transição. Mas é uma média que se mantém aí em torno de, para a gente ver aí quantos atendimentos aí a gente está fazendo nesses meses, em cada UPA aí ela está se mantendo. A mesma coisa nos outros meses aqui, ó, o atendimento de clínica e de pediatria em todas as UPAs, a gente tem feito aí um grande número de atendimentos nas unidades de pronto atendimento também, né? Os atendimentos do SAMU, né, a gente tem aí uma média de mais de 2.000 atendimentos aí do médico clínico, mais de 2.000 também do operador de radiochamada, né, o teleoperador também, num total aí que gira em torno de 6.000 atendimentos aí por mês que a gente faz no SAMU, destacando a grande qualificação que a gente fez no SAMU, né? E aí eu não estou falando do processo de qualificação, mas quando nós chegamos aqui, quando nós assumimos o governo, nós tínhamos uma ambulância em funcionamento dentro do SAMU, o resto todo com muitos problemas mecânicos e tudo. Hoje nós estamos com todas as viaturas em pleno funcionamento, nós temos 3 unidades básicas, mais a unidade avançada, que formam 4 ambulâncias em funcionamento e mais 3 unidades ainda de reserva técnica que a gente usa lá no SAMU, todas funcionando. A equipe do SAMU, a gente já vai ver também a questão de capacitações, ela vem sendo capacitada a todo momento, então a gente tem uma grande qualidade no serviço do atendimento do SAMU aqui na cidade, né? Aí a questão de exames, né, os exames de ultrassom, no caso, aí, né, uma média que a gente vem fazendo a cada mês. Percebam que também já em agosto e setembro, tanto no hospital quanto nas UPAs, aparece 0, mas não foi 0 realizado, é o que eu falei do sistema de informação, a gente não tem o dado ainda cruzado entre os sistemas de informação, mas a média está se mantendo, né? A mesma coisa, a série histórica de exames de raio-x, também um grande número de exames que a gente vem realizando, não só nas unidades especializadas, mas também nas unidades básicas, inclusive na penitenciária, aí, que a gente vem dando esse atendimento. Aí, uma série histórica também, com valores, né, dos principais exames, né, e dos quadrimestres, né, o tanto que a gente vem investindo. Acho que é sempre importante, independente da gente falar valor por valor, mas a gente mostrar isso para a população cada vez mais, porque a gente precisa mostrar onde é que está sendo investido o dinheiro dos impostos, né? O dinheiro dos impostos que vai para o setor da saúde, a saúde, muita gente fala assim, o SUS é de graça, o SUS não é de graça, o SUS custa caro, é subfinanciado e a gente tem recurso dos impostos que são aplicados nele, por isso que é importante a gente ver isso, né? Na área de vigilância em saúde, a gente tem aí tanto o número de licenças emitidas quanto laudos técnicos, todas aí nos 3 quadrimestres que a gente está apontando e fazendo análise agora, né? Ações conjuntas com outras secretarias, inclusive a gente vai ter ainda hoje uma reunião, uma experiência importante que a gente está desenvolvendo agora, com aquele levantamento que vocês devem ter assistido da Secretaria de Mobilidade Urbana, que traz toda a questão dos acidentes dentro da cidade. Nós vamos ter agora uma integração com a área de vigilância em saúde. Hoje mesmo acontece a primeira reunião, para a gente pensar em ações conjuntas da saúde com a área de mobilidade urbana, para tentar diminuir também esta que pode ser considerada, de certo modo, até uma epidemia, que são os acidentes no trânsito, que matam aí tantas pessoas, especialmente nas principais avenidas que a gente tem aqui, né? A gente tem também alguns casos confirmados de notificação compulsória, né? A gente teve um surto aí no quadrimestre, especialmente de diarreia, que eu acho que foi aquele caso da penitenciária, né, Estivalho? É isso mesmo, né?
a gente teve este surto para ser destacado. Agora, fora ele, eu acho que a gente tem que destacar também que a gente está fazendo um controle, um bom controle. A cidade não é hoje área de risco nem para a febre amarela, nem para a dengue. Nós temos aí os casos controlados. A gente tem também, quando a gente olha, a gente vai ver também um grande número de visitas casa a casa, no caso da dengue, que é o mais importante que a gente vem realizando também, né? Cobertura vacinal também um destaque muito legal aqui para o município de Hortolândia, porque poucos municípios conseguem ter índices tão bons de cobertura vacinal como Hortolândia está tendo, acima de 90% de cobertura na maioria das vacinas. A gente só tem aí a tríplice que está abaixo, 75%, mas a tríplice também é contemplada com a pentavalente lá em cima. Então, nós temos aí praticamente todos acima de 90%, uma cobertura muito boa vacinal que a gente faz aqui em Hortolândia, com os respectivos doses aí que a gente vem aplicando, né? Claro que nesses últimos meses a gente tem aí o destaque para a vacinação da febre amarela. É sempre importante lembrar que nós tivemos, em algum momento do ano passado, até o ano retrasado, que nós não estávamos aqui, mas o estado todo passou por problemas, porque a disponibilização dessas vacinas ela é feita pelo Ministério da Saúde, fabricação pela Fiocruz, muitas vezes, então a gente depende dessa disponibilização. Então, quando tem problema de entrega, é problema que a gente não tem como comprar essas vacinas por conta própria, né? Aí as atividades que eu estava falando, do casa a casa, olha, vejam que é um grande número. A gente tem aí trabalhado, né, se a gente pegar aí de janeiro a dezembro de 2017, cerca de 71 mil residências visitadas. Isso a gente abrange praticamente o município como um todo. É um dos trabalhos mais importantes para a gente fazer, de fato, aquilo que mais controla a proliferação das arboviroses, que é evitar a proliferação do mosquito, né? Combater os criadouros. Então, a visita casa a casa é um dos trabalhos mais importantes que a gente vem fazendo nesse sentido. Também, aí, alguns quadros de ações do Centro de Controle de Zoonoses. A gente tem de tudo um pouco aqui, desde carrapato, passando por abelha, morcego, pombo e tudo mais. A gente tem aí um grande trabalho feito pelo pessoal lá de zoonoses, né? Que está sempre... as reclamações na ouvidoria. A ouvidoria é um canal importante de participação da população no sistema de saúde. A gente tem aí uma média que a gente está tendo mensal, via telefone, de cerca de 130, né, 140, né, que são os registros que são feitos, né. A gente vem sempre tentando fazer com que 100% delas sejam respondidas. Respondidas não significa ser, muitas vezes, atendidas, né? Muitas vezes é um pedido que não cabe a gente fazer o atendimento, mas é importante a gente sempre dar esse retorno para a população. O canal da ouvidoria está aberto e está sempre, e é por ele, principalmente, que a gente também tem acesso a fazer outras ações dentro da Secretaria da Saúde. É importante a gente faz uma interface importante também com os serviços de urgência e emergência e o hospital nesse sentido, né? As consultas nas unidades básicas, aí a área de educação em saúde, né? A gente vê o quanto a gente está priorizando, né, reforçando a necessidade de se investir na educação em saúde, né, educação permanente em saúde. É muito importante a gente manter as equipes e os profissionais bem atualizados e qualificados. Então, vocês vejam o grande número de aumento de pessoas capacitadas nos períodos aí que a gente tende a buscar, inclusive buscar mais parcerias e recursos externos para aumentar e ampliar essas capacitações, né? E os indicadores também mostram uma realidade muito boa para a gente, né? Do ponto de vista dos principais indicadores clássicos de saúde coletiva, né? Aí a gente vê a taxa de mortalidade prematura, onde a gente a gente trabalha com metas pactuadas, né? Não é que a gente tem que atingir essas metas, a gente não pode passar dessas metas ou piorar, né? Então, aí a meta de 300, a gente ficou dentro dela, 300,79, né? Neste índice de mortalidade prematura. A proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados. É importante que a gente investigue 100% dos óbitos, e a gente está mantendo a investigação, porque essa investigação é mais ou menos como funciona quando cai uma aeronave, né? Quando cai uma aeronave, todo mundo para olhar o que aconteceu, para mudar qualquer tipo de coisa dentro
da manutenção que a gente faz. A mesma coisa, claro que eu não estou comparando com a aeronave, mas é importante a investigação para que a gente tome novas atitudes, novas condutas, reformule as condutas, para que a gente possa evitar esse número de óbitos de mulheres, né? O número de casos de sífilis também, a gente ficou dentro da meta pactuada, né, que foram 5 casos aí, a gente teve 5 casos. E também parto normal no SUS e a saúde suplementar. Esse é um índice dos mais difíceis da gente trabalhar, porque nós temos aí o pactuado em 40%, ainda assim a gente alcançou 37%, nós não conseguimos ultrapassar, muitas vezes em função da saúde suplementar. Essa é uma briga antiga que a gente faz, que a gente tenta reforçar a questão do parto natural, mas a saúde suplementar, a saúde privada, os planos de saúde, normalmente eles priorizam a cesárea e isso acaba atrapalhando um pouquinho para a gente precisa fazer mais conversas com eles, inclusive, né? A proporção de gravidez na adolescência, esse é um dado importante para a gente trabalhar, especialmente os vereadores têm contato com a população, a gente tem que trabalhar. É um índice que não está alto perto do restante do estado, nem especialmente do país, né? A gente se manteve aí 13, né, dentro da meta pactuada, mas é um índice que nos preocupa e a gente precisa sempre trabalhar para que a gente tenha um índice menor de gravidez na adolescência, especialmente quando a gente pensa que a gente está falando aí de meninas na faixa dos 10 aos 19 anos, né? Isso é importante a gente fazer esse trabalho. A taxa de mortalidade infantil, ela está entre as mais baixas do estado, e a gente não tem aqui a comparação, mas o estado até o ano passado estava em torno de 12, se eu não me engano, não sei se vocês sabem, 12 ou 11 por aí, né? A gente tem aí um trabalho grande para a gente atingir um dígito só, né, que a gente abaixo de 10 já é um trabalho muito grande. A Organização Mundial de Saúde, para vocês terem uma ideia, preconiza que a mortalidade infantil ela nunca vai ser menor do que 7 ou 8. Os melhores países que têm mortalidade infantil controlada e boa não diminui de 7, porque a partir disso já são as mortes inevitáveis, né? O que é importante é a gente manter a mortalidade infantil dentro do quadro de mortes que a gente possa ter esse controle. Então, está com 9,37, eu acho que é um bom índice para nós aqui na cidade, né? Eu acho que é isso. Estamos abertos, então, agora ao debate, às colocações aqui dentro da audiência. Eu acho que dentre os principais, eu não sei se alguém da equipe quer acrescentar alguma coisa, mas dentre os principais dados que a gente tinha, especialmente para esse quadrimestre, a gente conseguiu aí expor com essa apresentação. É isso. Obrigado. Algum questionamento por parte do público presente? Bom, doutor, se não há nenhum questionamento, passo a palavra para o senhor. Mais direcionado ao secretário Zanardi, é uma solicitação que nas próximas audiências, alguns vereadores me procurou ontem, para a gente equacionar o convite à organização social que está administrando, né? Ontem nós fizemos uma reunião na Comissão de Bem, e que ela viesse também compor essas audiências públicas ao longo de 2017. A comissão passou por uma reestruturação ontem, né, e alguns vereadores que, infelizmente, não puderam comparecer por motivos particulares e de trabalho, pediu que viesse, porque tem bastante requerimentos na casa, e a gente vai fazer agora, Casarim, uma triagem. Nessa explanação, falou vários exames, né? O que eles estão questionando é assim, quais os tipos de exames estão sendo feitos, o mais procurado, qual a dificuldade que a Secretaria está tendo na resposta desses exames para a população, fila de espera, quais os exames que têm mais dificuldades para a Prefeitura disponibilizar para o usuário, abrir esse gráfico nas próximas audiências, né? A gente está trabalhando, acho que ano passado, nesse dia, foi uma das primeiras que nós fizemos na Comissão de Bem, e é interessante abrir os dados. Sim. Porque a demanda aqui na casa, por procura é muito grande.
Então, doutor, a gente trouxe os principais exames, a gente trouxe, né, um rol muito grande de exames que a gente presta hoje para a população. Quanto à organização social, eles tiveram hoje, estão tendo várias atividades, uma dessas essa que eu citei com mobilidade e tudo mais, mas o contrato, a gente faz o acompanhamento e a gestão do contrato está com a gente. Então, a gente tem que responder por esses serviços, não é só a organização social. A Prefeitura, a Secretaria de Saúde tem essa responsabilidade. Agora, quanto aos exames, eu queria destacar uma coisa também. A gente mostrou ali um baixo investimento, uma baixa participação do Estado na questão do financiamento, mas a gente tem muitos problemas também, porque nós temos aqui um limite de oferta de procedimentos de exames, e muitos deles de alta complexidade, e muitas vezes a gente depende de referências externas. Então, a gente tem uma dificuldade também muito grande, às vezes, de acessar essa oferta de exames. Mas isso é importante ser explanado, até porque os vereadores podem nos ajudar com isso, né? Porque muitas vezes a articulação política faz toda a diferença nesse sentido, né? Eu tive, há poucas semanas, eu tive inclusive conversando com o vereador Edivaldo, que me pediu um exame específico, a gente até agora não conseguiu, porque nós não conseguimos comprar aqui na cidade, não temos disponível e não conseguimos oferta no Estado, mas a gente vai batalhando e vai conseguir, né? Mas é a dificuldade que todos os municípios, nessa média complexidade, vêm enfrentando. Mas eu acho que a gente tem, pelo menos até agora, a gente tem conseguido manter os exames dentro de um padrão de atendimento que dê qualidade e assistência para a população, né? Tá, obrigado. O senhor quer, doutor Zanardi, não sei se quer fazer ratificando isso que o Casarim disse, e complementando um pouco, na verdade, o doutor tem razão quando ele pede maior detalhamento, que quanto mais transparentes nós formos e mais nós abrirmos esses problemas, maior a nossa capacidade de solução desses problemas, porque a busca dos problemas são sempre ações conjuntas, né? Nós temos enormes dificuldades na questão dos exames, porque todos os exames de alta complexidade, eles são de regulação do Estado. E o Estado de São Paulo, ele é uma referência para o Brasil também, né? Então, mas alguns exames, inclusive de alta complexidade, como ressonância, nós temos convênios próprios. Nós fazemos, por exemplo, no Boldrini. E estamos buscando convênios para outros exames, né? A verdade é que cada vez mais o município está assumindo atribuições, pelos números que o Casarim apresentou ali, praticamente daqui a um pouco é 100% dos recursos o município que está bancando, né? Do couro sai a correia, de onde que nós vamos tirar tanto dinheiro para tantas ações, né? E ainda sem falar em outros fatores que, ao declarar isso, não vai em nenhuma mesquinhez nossa com os nossos municípios vizinhos, né? Que quando a gente melhora, quanto mais se abre para exames, mais você atrai também os nossos irmãos vizinhos e acabamos tendo que atendê-los também. Mas é a nossa luta, é a nossa vida e quem labuta na saúde tem um enorme carinho e amor pelo SUS e pela população, porque é extremamente difícil, mas é esse o nosso caminho e devagarinho a gente vai melhorando e chegamos lá. Quero agradecer, doutor, pela palavra. Dizer que, para nós, vereadores, é muito importante ter esse tipo de esclarecimento, porque para nós, né, Daniel, só chega as notícias ruins. Geralmente, quando os vereadores são procurados, é porque aconteceu alguma coisa ruim com o paciente ou não foi atendido, e muitas vezes, na ânsia de tentar ajudar, a gente acaba ligando para vocês um pouco desesperado, né? A gente sabe que tem todos os procedimentos, a gente sabe do comprometimento da equipe, mas essa Câmara de Vereadores ela é muito atuante, né? Aqui o vereador ele tem o costume de dar o seu contato pessoal para a população, né? Isso todos os vereadores, né? Estão sempre dentro de postos, fiscalizando, dentro do Mário Covas. Então a gente sabe que a carga que chega até nós é aquela carga negativa, né, doutor? Não é aquela carga de pouca gente liga para elogiar. Então, quando junta todas essas reclamações, dá a impressão que a saúde está um caos, dá a impressão que não está nada funcionando.
Mas a gente sabe que a saúde tem seus procedimentos próprios, né? Não é igual fritar pastel, que é tudo na hora. A gente tem essa consciência e reconhece também os esforços da Secretaria de Saúde para melhorar a nossa saúde. E pedir também, complementando o que o doutor falou, que a PGP também trazer alguns dados para a gente, são importantes para a gente avaliar em conjunto com os vereadores aqui, né? Quero agradecer o nosso líder de governo, John Lennon, por fazer essa intermediação com vocês, toda a equipe aqui da casa, o vereador Daniel Laranjeira, que é um dos mais atuantes na área da saúde aqui, e parabenizar vocês pelos esforços de estarem aqui hoje, dispostos a abrir essa questão da secretaria, mesmo sendo lei, vocês estão aqui conversando conosco. Infelizmente, o horário não é muito adequado para a população estar participando. A gente fez até um anúncio na internet para o pessoal acompanhar, mas a gente vai melhorando essa comunicação para que a população tenha acesso também a esses dados. Depois, se eles puderem ser disponibilizados para nós, e a gente transmite para a população, seria muito importante. E agradecer toda a equipe, doutor. Tá? De parabéns aí pelo trabalho. Declaro encerrada a audiência.